Essa é a videoaula para a terceira semana da Química. Então a gente... Deixa eu pegar um marcador aqui. A gente viu essas três fórmulas na última aula, né? Da segunda semana. Então a gente vai notar que a gente vai usar bastante essa fórmula do N1, que é a molaridade, e essas aqui, ó. A gente vai aprender sobre fração molar. É uma quantidade de fração que a gente tem de algum elemento, alguma solução. E aqui é sobre título. O título fica para a quarta semana, mas eu estou adiantando, deixando aqui a fórmula do título de uma vez. Que aí no próxima videoaula a gente continua a partir daqui. Tem outra fórmula, esse C também pode ser considerado concentração molar. Pode ser a mesma coisa. Desde que eu tenha densidade e o título, eu consigo achar a concentração molar. Da mesma forma que a gente aprendeu na segunda semana de achar a concentração molar através da quantidade de mol dividido pelo volume. Então a gente vai aprender o que é esse X1 e o que é o X2, que é a fração. Essa é a fração do soluto, essa é a fração do solvente. Sempre que a gente quisesse saber sobre fração do soluto, usamos X1, que é o N1 sobre N1 mais N2. Simplesmente isso. Não sei qual é o N1, use essa fórmula, que é a massa do soluto sobre a massa molar do soluto. Aí aqui é sobre unidades de medidas, isso aí é simples, só estou deixando o título de curiosidade aqui. Pode ser necessário conversões dependendo do exercício. Lembrando que fração não tem unidade de medida, mas pode usar em porcentagem. A gente pode usar como porcentagem. Densidade também tem suas fórmulas de densidade, tem suas unidades de medida. Então, um exemplo de exercício. Uma solução contém 5 gramas de bicarbonato de sódio dissolvido em 145 gramas de água. A fração molar do bicarbonato de sódio é aquele tal do, no caso, X1 do bicarbonato de sódio é. Quem é o bicarbonato de sódio? A fórmula do bicarbonato de sódio aqui. Eu só tenho a massa do bicarbonato de sódio, ou seja, aquele M1, e vou calcular a massa molar, que é aquele M grandão 1. Aí eu divido o 5 pela massa molar, eu acho o N1. Aí eu vou e faço o mesmo processo com a água. Qual que é a fórmula da água? Depois é o H2O, né? Só adiantar aqui. Isso. A fórmula da água é o H2O, né? Todo mundo sabe. Então as fórmulas que a gente vai usar são essas aqui. Eu quero então fração molar do bicarbonato de sódio. Eu quero só o X1. A título de curiosidade eu vou deixar o X2 também. Então o primeiro passo é calcular o M grandão 1 aqui, ó, massa molar. Por quê? O M1 já tem, o M1 é 5. Falta só esse aqui que eu acho o N1. E aí eu já consigo começar a colocar na fórmula. Como que eu vou saber da onde sai o 23, da onde sai o 1, da onde sai o 12, da onde sai o 16 aqui? Eu sei que o sódio na tabela periódica, sua massa é 23. O hidrogênio na tabela periódica, sua massa é 1. O carbono é 12 e o oxigênio é 16. Eu tenho 3 dele, 16 vezes 3. Então a massa molar total é 84. Já sei, ó, é 5 dividido por 84, eu já acho o N1. Aí eu já acharia essas duas variáveis. Iria faltar só a da água. Cálculo da água é fácil. Eu sei que hidrogênio a massa é 1, eu tenho 2 hidrogênios. E o oxigênio eu sei que é 16, eu tenho um só, então deu 18. Ou seja, seria 145
No caso seria M2 sobre M2. Seria 145 dividido por 18. Olha aí. N1 é igual a M1 sobre o M maior 1, né? Massa sobre a massa molar. Qual a massa? É 5. Massa molar 84. Eu faço a divisão. Deu 0,059 mol. Acabei de achar o N1. Vou achar agora o N2. Que é a mesma fórmula, porém eu vou usar com a massa da água e a massa molar da água. M2, massa molar, M2. 145 dividido por 18, 8,05 mols. Já tenho agora. Agora eu calculo esse X1 muito fácil. Eu tenho N1, eu tenho N1, eu tenho N2. Tenho as três variáveis. Agora é possível achar o X1. Agora é possível eu achar a fração molar do bicarbonato de sódio. X1, olha, é igual ao N1, ao valor do N1 aqui, dividido por N1 mais N2. Correto? Os valores estão corretos. É só uma configuração diferente de divisão essa barrinha aqui, mas é a mesma coisa dessa forma. Resolvendo isso, eu vou ter 0,072. A fração molar do bicarbonato de sódio é 0,072 e mais alguns quebrados. Eu posso encontrar isso, ou se eu faço na calculadora científica, eu encontro este valor. 7,27 vezes 10 elevado a menos 3. Tanto faz este valor quanto este valor. Então, a título de curiosidade, eu vou deixar o X2 aqui, já calculado. Olha. Era só inverter, ao invés de 0,059, troco para 8,05. E aí, eu acho que a fração molar da água é 0,99. Ou seja, o líquido, essa solução é composta quase que total por água. Uma pequena fraçãozinha de bicarbonato de sódio. Por isso que a gente poderia converter em porcentagem. Olha, 0,99 vezes 100 daria 99% de água composta nessa solução. E mais ou menos 1% de bicarbonato de sódio. Pronto, isso é cálculo de fração molar. Lembrando que o que interessa é a do bicarbonato de sódio, que é 0,0072. Então aqui tem os exercícios da semana, né? Tem o exercício 1, eu vou fazer o 3. O exercício 1, os exemplos que a gente fez vai ser suficiente para resolver ele. Exercício 2. Olha, já vem notação científica. E o exercício 3. O exercício 3 fala o seguinte: qual é a quantidade de matéria do soluto presente em uma solução que apresenta fração em quantidade de matéria e quantidade de matéria do solvente coincidentemente iguais a 0,74. Fração em quantidade de matéria e quantidade de matéria do solvente coincidentemente iguais a 0,74. Está falando do solvente, está falando do X2, está falando que o N2 e o X2 são iguais. Olha. A fração, quantidade de matéria, a gente pode falar que é quantidade de mols também, tá? Então está falando que a fração e a quantidade de mols são iguais do solvente. Solvente, eu uso X2N2. Se fosse do soluto, era X1, N1. Então, beleza. Sabendo que X2 é igual a N2, ele quer a quantidade do soluto. Olha, nem é do solvente, é do soluto. Qual a quantidade de matéria? Qual a quantidade de mols do soluto? A quantidade de mols é N1. Qual é ele? Vamos calcular. Como? Se eu sei que X2 é igual a N2, e eu não tenho aquela fórmula, X2 é igual a N2 sobre N2 mais N1, eu sei que esses dois valores são iguais, então eu consigo substituir esse e esse. Vai sobrar uma variável só.
Assim que sobrar ela, é logo a que eu estou querendo saber. Aí vai virar matemática. Eu sei que x2 é 0,74. Eu sei que n2 também é 0,74 porque são iguais, né? N2 também é, ué. Esse outro N2 também é. Só o N1 vai ficar a variável que a gente não sabe. O resultado disso deu uma adiantada. Beleza. Qual que vai ficar faltando? N1. Beleza. Aí matemática. Aqui, essa estruturação não está fácil de visualizar, mas é matemática. Se eu tenho só uma variável sobrando, eu consigo, através de cálculo, achar ela. O que eu faço aqui? Eu pego primeiro esse 0,74 vezes 0,74, quanto que dá? Este valor, 0,5476. Depois, eu pego o N1 vezes 0,74, que vai dar 0,74N1, que vai ser igual a 0,74. Agora fica mais fácil de visualizar. O que eu faço aqui? Esse número passa para lá, para subtrair com 0,74. Correto? Olha. Faço a subtração, vai dar um valor. E aí eu divido por 0,74. Assim eu acho o N1. Fiz a subtração, deu 0,1924. Então, N1 é igual a 0,1924 dividido por 0,74. N1 é igual a 1924 dividido por 0,74. Quanto que dá isso aqui? 0,26. Quantidade de matéria deste soluto é 0,26. E pronto, resolvida a questão. Aqui está a atividade 4, fácil de fazer. Atividade 5. Calcular a molaridade da solução resultante. Você vai somar o N1 e o N2, vai dar uma resultante. Você vai achar o N1, depois acha o N2, soma os dois. Calcule as frações molares, calcular as frações. Ele quer todas as frações, x1 e x2. Simples. E assim encerra essa videoaula. Na semana 4 eu passo sobre o que é o título.